O Atlético faturou alto no jogo contra o Botafogo e o Cláudio Rezende vai contar pra gente. Chega mais, Rezende, bom dia. Muito bom dia a você também, aos amigos do Tiro de Meta da Itatiaia, o Galão da Massa, que agora tem mais um jogo em casa, hein? Terça-feira, o segundo treino da semana, no sábado recebe o Cuiabá. Boa chance aí de conseguir uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia de Filipão e dos demais jogadores. E o balanço financeiro do jogo do último sábado. A renda líquida da partida para o Atlético, quase R$1.300.000, somando com cerca de 200 mil líquidos que sobraram ali de bares, restaurantes, estacionamento, royalties, outras coisas, né, que fazem parte do evento esportivo. O Atlético teve aí, portanto, uma renda líquida de mais de 1.400.000, quase 1,5 milhão de reais. É um valor maior já que o da estreia, por exemplo, da partida contra o Santos, e há uma tendência de que esses valores aí de bares, restaurantes, estacionamentos ainda cresçam para os próximos jogos, próximos compromissos. A expectativa, inclusive, para a casa cheia. O Atlético não teve, por exemplo, os 39 mil torcedores que estavam previstos para o último jogo. Teve aí uma dificuldade na venda de ingressos, valores mais altos. A diretoria deve praticar aí preços diferentes para esse jogo, um pouco mais baixos, para ter lotação máxima da nova casa. Passando para o campo, Filipão está garantido, depois de julgamento ontem no STJD, ele recebeu punições, mas que ele já cumpriu, então o Filipão vai comandar o time à beira do gramado e terá de volta o Hulk, livre de suspensão também, e o zagueiro Gemerson. Aí no caso do Gemerson, disputa na defesa. A tendência é de que Fux e Lemos permaneçam, mas o Gemerson vinha sendo titular até então, antes de não poder jogar contra o Botafogo por causa do terceiro cartão amarelo. Agora, o Igor Rabelo, que também vai esquentar essa disputa com ele disponível, ainda não estará pronto para esse jogo. O próprio Felipão, no último sábado, após a partida, disse que a expectativa é para 15 dias. Então, quem sabe o Igor Rabelo para enfrentar o Internacional na rodada seguinte ou até o Coritiba daqui 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, o Galo se preparando. Agora é o Cuiabá para subir na tabela de classificação e ficar mais próximo de vaga Libertadores. Um abraço. Valeu, Cláudio Rezende está chegando com os destaques do Jornal da Itatiaia, Eustáquio Ramos. Galera, dando continuidade nas informações no canal, aqui é Galo, natural ou fake, Nath? Influenciador analisa físico de Hulk do Atlético. O ex-fisiculturista e influenciador digital Rodrigo Góes avaliou o físico do Hulk, atacante do Atlético. Foi um dos analisados no quadro Nath ou Not, natural ou não, em tradução na live. Em vídeo, Góes avaliou o físico do atleta atleticano por meio de fotos nas redes sociais. É veredito, Hulk foi classificado como natural, galera. Depois de alguns minutos olhando as fotos publicadas pelo atleta, Góes chegou a ser veredito. O influenciador ressalta que a opinião é baseada apenas em seus conhecimentos a partir do conteúdo publicado em redes sociais. Góes ainda elogiou o Hulk pela entrega aos clubes defendido ao longo da carreira. Para o influenciador, o físico de Hulk é fruto de muito treino e de uma genética privilegiada. O Atlético reduz preço de ingresso para jogo contra o Cuiabá. Veja valores e como comprar, galera. Então, o Atlético divulgou detalhes da venda de ingresso para o jogo contra o Cuiabá no próximo sábado, dia 23, às 21 horas, horário de Brasília, na Arena MRV em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo reduziu o preço dos ingressos para o duelo na Arena contra o Botafogo. Os bilhetes mais baratos custavam R$90 Interleste e Intersul. Para o jogo diante do Cuiabá, os mesmos setores têm custo de R$60. Veja detalhe da venda de ingressos aí. Ingressos adicionais, será permitida a venda de 4 ingressos adicionais por sócio, a partir do início da venda ao público em geral, galera. Às 11 horas e às 18 na bilheteria da Arena MRV, Rua Cristina Maria de Assis 410. Forma de pagamento na venda presencial, cartões de crédito e dinheiro. Meia entrada, galera, é vendido apenas o ingresso de meia entrada por documento. Mediante a apresentação do documento exigida, são aceitos somente documentos originais, tanto no ato da compra como na entrada ao estádio. Estudante, carteira de identidade e identidade estudantil. Maiores de 60 anos e menores de 12 anos
documento de identificação com CPF. Atenção, serão aceitos somente documentos originais, galera. Um galão da massa baixou o preço dos ingressos aí, pessoal. Enquanto o Atlético faturou, lucrou com alimentos e bebida em jogo contra o Botafogo, galera. O Atlético realizou no último sábado seu segundo jogo da Arena MRV. O Galo venceu o Botafogo por 1-0, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do retorno técnico com a nova casa, o Alvinegro aposta no faturamento a cada partida para melhor arrecadação durante a temporada. A Itatiaia apurou o faturamento do Atlético com alimentos e bebida no duelo contra o Botafogo. O Galo arrecadou 800 mil no último sábado aí, galera. Como efeito de comparação, a Itatiaia também apurou o faturamento no jogo de estreia contra o Santos no dia 27 de agosto. O Galo arrecadou 230 mil, no entanto, entraram na conta, além de alimentos e bebida, estacionamento e mídia. O Atlético lucrou R$ 1.292.447,31 com bilheteria no segundo jogo oficial da Arena MRV. Segundo o bordeiro publicado pela CBF, na segunda-feira foram 31.720 torcedores presentes no novo estádio do Galo, dos quais 26.302 pagaram ingresso. Constam ainda 5.418 em entrada de gratuidade e de 1.364 ingressos da torcida visitante. A renda bruta da partida, segundo o documento, foi de R$ 2.401.663. Desse valor, o Galo teve a despesa de R$ 1.109.215,69. A renda líquida foi de R$ 1.292.447,31. Galera, informações do Galão da Massa aí. Se inscreva no canal, deixa seu joinha aí. Curte o vídeo pro meu trabalho ter a relevância possível. Valeu! Então fique ligado aí que vai ter mais informações saindo no canal. E é Galo! Espero que este vídeo tenha sido útil. Inscreva-se no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia hoje com ele, Thiago Reis. Fala, Thiago. Falo sim, Romano, um abraço pra você, muito boa tarde pra quem se liga, bom dia ainda, né? 11h39, é porque tá tão quente, mas tão quente que já parece tarde, né, Romano? Terça-feira de muito calor e de treinamento também na cidade do Galo, mesmo com esse calorão. Filipão mantendo atividades ali por volta das 10 horas da manhã. Jogadores estiveram em campo, né? Hoje, aquele primeiro trabalho, ontem teve a reapresentação, é um treinamento mais leve, então hoje o técnico Filipão montando esse time do Galo que volta a campo no sábado à noite, né? Jogo à noite às 9 horas contra o Cuiabá. O Atlético de olho também na rodada do Campeonato Brasileiro, com os jogos de ontem, jogos aí ao longo da semana, o Galão olhando, observando adversários, mas claro, se preparando para fazer a sua parte, se preparando para voltar a vencer, jogando em casa na Arena MRV. Então, neste momento, os jogadores estão finalizando a atividade na cidade do Galo, 11 horas 40 minutos, a turma finalizando o treinamento. Mas, Romano, no compromisso do fim de semana, compromisso do último sábado contra o Botafogo na Arena MRV, uma notícia pegou todo mundo de surpresa. A lesão do atacante chileno Vargas. Ele, inclusive, estava nas prévias das escalações, né? Era Vargas ou Kardec. Por diversas vezes foi tema de debate na semana passada se quem deveria ocupar a vaga do Hulk, que estava suspenso. Ele volta para esse próximo jogo, mas sem o Hulk, quem jogaria? Então o Vargas esteve a todo momento nos debates como possibilidade para substituir o Hulk no comando de ataque do Galo. Acabou o Filipão optando pelo Kardec, mas a pergunta que ficou, pela opção pura e simplesmente, pela qualidade do Kardec, posicionamento, ou jogaria o Vargas? Ele teve uma lesão. O Vargas se machucou e o doutor Rodrigo Lasmar está conosco aqui no Rádio Esportes, chefe do departamento médico do Atlético, para falar primeiramente sobre o Vargas, mas vamos aproveitar a oportunidade e você faz aí também um balanço dos outros jogadores que estão no departamento médico do Atlético. Vamos ouvir o doutor Rodrigo Lasmar. Fala aí, Rodrigo. Na última sexta-feira, véspera do jogo contra o Botafogo, o atacante Vargas teve uma entorse importante no seu joelho esquerdo durante um treinamento na cidade do Galo.
Ele já está em tratamento na fisioterapia e está sendo avaliado do ponto de vista médico para acompanharmos a evolução da sua lesão. Temos ainda no departamento médico Igor Gomes se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, o Alan Franco, que teve uma entorse no joelho direito com um estiramento do ligamento colateral medial. Os dois atletas já em campo fazendo um trabalho de transição com bola, iniciando o trabalho com grupo. Esperamos aí que em breve já tenhamos os dois atletas liberados para o Filipão, e o Igor Rabelo com uma lesão na região posterior da coxa esquerda num processo de recuperação também. Muito bem, este é o doutor Rodrigo Lasmar. Romano, vou passar a bola para você e te pergunto, destes no departamento médico, qual a ausência mais sentida? O Vargas poderia ter sido opção para sábado, como eu disse, acabou jogando o Kardec, e eu até me lembro de um debate que tive na turma do bate-bola com o Álvaro Damião, com o Edu Panzi, que eu dizia que achava o Kardec uma melhor opção, até pelo histórico, né? Não só análise tática, posicionamento, qualidade de jogador a jogador, mas pelo que vem fazendo ou merecendo uma oportunidade o Kardec. Convenhamos, né, seu Kardec? Não foi brilhante, não. Mas antes de rolar a bola para você no estúdio, Romano, uma informação curiosa que eu acabo de receber aqui no WhatsApp de uma fonte que está na Cidade do Galo, dizendo o seguinte, aliás, ouvindo a Itatiaia, o som da Itatiaia ecoando lá na Cidade do Galo, dizendo o seguinte: nesse momento, Cidade do Galo, 31 graus, a sensação térmica de 35 graus de sensação térmica na atividade deste momento na Cidade do Galo. Muito, muito quente, claro, em toda Belo Horizonte. Termômetros aqui na capital mineira na casa dos 30 graus, um grauzinho a mais lá em Vespasiano, você joga para quase 35 de sensação térmica, tá bastante quente. Ô Romano, 11h43 dessa turma aí no DM, Alan Franco, o Vargas, o Rabelo, o Alan Franco que eu citei, quer dizer, desses aí, quem poderia ser titular? Quem poderia ou qual seria a maior ausência pro Filipão na sua análise, hein, Romano? Eu vou rolar a bola pros nossos comentaristas. E só falando da temperatura, e a gente ainda não tá no verão, hein? Nós não estamos oficialmente no verão. Ô Simões, desses jogadores que o Thiago trouxe aí, quem que você acha que seria titular ou são realmente opções pro técnico Filipão? Bom dia. Bom dia, Romano, Thiago, Panzi, quem acompanha a gente. Olha, o Romano, cada vez mais, até pela intensidade do jogo, a gente percebe que que no futebol não são os 11 só, né? Todos os treinadores, eles fazem as suas estratégias de jogo pensando nas substituições, e que agora são 5, né? Uma novidade introduzida na pandemia. Foi. E que prevaleceu, e eu acho que é correta, tá? Eu acho que é correta. E a gente percebe isso, tá? Todos os treinadores, eles trabalham os seus times pensando nessas 5 substituições. É porque é quase metade de um time, né? Na linha é metade, né? Tirando o goleiro, é a metade do time, né? Então o que acontece? Quanto mais recheado o seu banco de reservas, e aí não é recheado na questão da quantidade, na questão da qualidade, né? Maiores são as suas possibilidades nos jogos, tá? E o Thiago trouxe uma lista aí de jogadores de bom potencial, jogadores de nível, né? Que podem fazer a diferença para o Atlético. Quantas vezes a gente já viu o Igor Gomes entrar e entrar bem nos jogos, né? O próprio Vargas, não num passado recente, num passado mais distante, mas também é um jogador de muita qualidade, que pode vir a mudar um jogo. O Filipão é um treinador que usa muito a estratégia de, em determinado momento de um jogo, principalmente em reta final, dependendo da ação do adversário, colocar um terceiro zagueiro por causa da bola aérea. Ele fez isso, acho que contra o Botafogo, não fez, Panzi? Com o Hever? O Hever entrou no final do jogo, o Atlético ficou com 3 zagueiros, né? Isso. O Botafogo buscando muito a bola aérea com o Diego Costa. Então, é um treinador que faz esse tipo de substituição, tá? E existem outros que fazem também, reforçar a bola. Então, quanto mais recheado o banco, né? E a gente tá falando aí de jogadores de uma qualidade. Titular, talvez o Rabelo. Mas de toda forma são jogadores que seriam importantes para o Filipão poder contar aí nessas próximas partidas do Atlético. Engraçado que o Alan Franco entrou bem contra o Santos. O Otávio tava mal, ele entrou. Outro jogo que ele entrou muito bem, se não me engano, foi o Bahia, 11 da manhã no Mineirão, que ele entrou muito bem no jogo. O Atlético sofreu o primeiro tempo inteirinho, o Bahia inclusive foi superior e merecia ter vencido o primeiro tempo. No segundo tempo, o Alan Franco entra no intervalo
e o Atlético toma a rédea do jogo, faz um gol com o Paulinho, tem outra grande oportunidade com o Paulinho, tem uma outra grande oportunidade, o Edenilson puxa um contra-ataque, na reta final toma a decisão equivocada. O Alan Franco vinha entrando bem nos jogos do Atlético. Ele consertou aquele jogo lá. Ô Edu, você comunga do mesmo pensamento que o Alexandre? São jogadores que são opções interessantes e importantes pro Filipão, mas que nesse momento não seriam titulares? Eu não gosto muito quando você tem um bom elenco, há algum tempo já eu não fico preso a 11 titulares. Não acho que o Filipão tem que ficar preso a 11 titulares também. Eu gosto do treinador que às vezes faz uma mudança de acordo com o que o adversário vai te oferecer de dificuldade. Por exemplo, você pode ter um lado direito com mais força ofensiva e abrir mão do Mariano como lateral, às vezes jogar com o Saravia. O Filipão achou o Mariano como um lateral que defenda melhor, e quando o Paulinho joga por aquele lado, dá mais conforto pro Paulinho não ter tanta obrigação de voltar. Quando o lado do adversário é mais forte pela esquerda, ele tem um lateral que sobe menos, ele pode colocar o Pavão por aquele lado. Dependendo do adversário, se ele precisar de um zagueiro com mais altura, ele pode optar até mesmo pelo Hever. Dependendo do adversário, como o Simões citou, ele pode colocar um zagueiro a mais. O Filipão pode abrir mão de um dos atacantes para jogar com 2 e colocar um meia a mais. Ele ganhou o Zarate de volta, tá voltando daqui a pouco o Igor Gomes também. Então eu acho que quando você tem um elenco qualificado, você não deve ficar preso a 11 titulares. Você pode ter as suas preferências, você pode ter ali 7, 8 jogadores que joguem mais constantemente, até 11, mas você não ficar preso a esses atletas, sendo que você tem qualidade no banco de reservas. Então, se você tem jogadores bons disponíveis, não é legal você transformar isso num problema. Isso é solução, você vai ter sempre a solução no banco. Pois é, e são jogadores, a gente tem visto, o Thiago, que muitos times estão aí mantendo regularidade, principalmente Campeonato Brasileiro, porque tem banco, tem peça de reposição. Quem não tem tá sofrendo e sofrendo muito nesse Campeonato Brasileiro. Tem sido uma tendência, né, Romano? E daqui por diante, né, o campeonato se afunilando, as datas vão ali apertando também. Jogo em cima de jogo, é fundamental sim um elenco mais robusto. Ô Romano, daqui a pouco eu volto. Atenção, massa atleticana, é o 3º jogo do Galo na Arena MRV e nós vamos fazer um balanço, Romano, desta venda antecipada que começou ainda há pouco. Às 11 horas a venda é online. No início, né, somente para sócio, é uma venda escalonada por categoria nos sócios do Atlético, e nós vamos trazer um balanço, Romano, importante do que vem sendo essa venda de ingresso do Atlético. A diretoria sentiu, baixou o preço do ingresso, não teve uma venda absoluta e total no último jogo contra o Botafogo, era o líder, talvez o horário, né? O time que ainda não tinha decolado, mas a expectativa para esse próximo jogo com um preço mais em conta, mais acessível, é de que o torcedor possa comparecer de novo à carga de 40 mil ingressos. Eu vou explicar tudo isso sobre a venda de ingressos, falar de renda, hein? Ô Romano, saiu o borderô da final da Copa do Brasil, Mengão embolsou 20 milhões líquidos, a renda bruta de mais de 25 colocou vintão no bolso. Só o prêmio de vice-campeão da Copa do Brasil é de 30, o Flamengo já levou 20 no primeiro jogo, quer dizer, há uma disparidade financeira gigante e o torcedor é quem tá pagando essa conta. A gente debate esse assunto já aqui no Rádio Esportes, combinado, Romano? Combinadíssimo então, Thiago. E no Rádio Esportes da Itatiaia, volta você, Thiago Reis. É isso, Romano, de volta com mais do Atlético e o galão da massa aqui no Rádio Esportes, jogadores deixando a cidade do Galo nesse momento, mas conforme prometido, Romano, vamos falar a respeito da venda de ingressos que começou hoje pro jogo contra o Cuiabá no próximo sábado. O Atlético baixou o preço, diretoria do jogo contra o Botafogo tinha o ingresso mais barato a R$90, agora o ingresso mais barato a R$60. Aliás, pra quem tá na live, vamos colocar aí o comparativo dos valores do último jogo em relação a esse próximo jogo contra o Cuiabá, o jogo contra o Botafogo. Tá aí a imagem, você no YouTube tá vendo exatamente setor por setor a diferença no preço do ingresso. Para você no rádio eu resumo: o mais barato R$60 pro jogo do Cuiabá contra o Botafogo, R$90. A carga continua de 40 mil bilhetes. No jogo contra o Botafogo tivemos pouco mais de 30 mil. Vejamos se agora, com o ingresso numa condição melhor pro torcedor,
o atleticano pode ter a Arena MRV com essa capacidade estendida de 40 mil torcedores. Vamos falar também, Romano, como eu disse, né, a venda do Flamengo no fim de semana, lá no jogo do Flamengo mais barato, Copa do Brasil domingo no Maraca, R$450 o bilhete mais barato. Romano, vamos ver se no jogo contra o Cuiabá chegamos um pouco mais próximo aí desse público de 40 mil torcedores, que é a carga máxima da Arena MRV. Mas e o torcedor? Aliás, no último jogo eu entrevistava a galera no final da partida, torcedores dizendo, a torcida não canta. O Edu Panzi estava do meu lado. É outro perfil de torcedor no futebol brasileiro com esses ingressos mais caros. Tá difícil pro pobre, pro torcedor mais humilde, assistir futebol no Brasil, hein, Romano? A diretoria do Atlético caiu na real aí com essa redução do preço do ingresso? Olha, o Romano, eu não sei nem se a questão é cair na real. A precificação, né, ela acontece de acordo com a importância do jogo. No caso da Arena MRV, não é nem a importância do jogo, mas é a novidade do estádio. Então é só a terceira partida oficial que o Atlético vai fazer na Arena MRV. Só que essa precificação, ela faz parte também desse ajuste de operação, né? Faz parte desse ajuste de operação. Então, como tudo, de entrada, acesso, alimentação, toda essa coisa, isso faz parte desse processo. Então, daqui a pouco o Atlético vai ter a noção de como ele pode precificar os seus jogos. No início do ano que vem vai ter Campeonato Mineiro, é outro valor, entendeu? Então, aconteceu no jogo contra o Botafogo, né, um movimento que foi equivocado pela procura, né, sobraram ingressos num jogo em que se imaginava que eles iriam esgotar. Aí a venda agora para o jogo contra o Cuiabá já é completamente diferente, com uma redução aí de praticamente 1/3 do valor do ingresso. Claro, a vitória sobre o Botafogo impacta nisso aí, porque dá ao torcedor também uma coisa, mas não dá pra gente comparar também um Atlético e Botafogo com um Atlético e Cuiabá. Então acho que o Atlético vai se ajustando nisso aí também, nessa precificação dos jogos na Arena. É mais ou menos a questão de ajuste mesmo? Tudo é ajuste, o equipamento é novo, o Atlético tá aprendendo a lidar com esse equipamento e tomara que aprenda a lidar também com a precificação. Perdeu a mão contra o Botafogo, exagerou, o ingresso estava caro demais. E o Thiago Reis falou, eu tava ao lado dele, né, no jogo, a gente tava na equipe que transmitiu o Atlético e Botafogo. Hoje existe uma diferença muito grande do público do estádio para antigamente, né? Antigamente quem ia ao estádio era torcedor, hoje é espectador. Claro que tem o torcedor, tem quem vá ao estádio hoje, que tem a capacidade de pagar ingresso e vai lá para jogar junto, para apoiar. E tem quem vá ao estádio hoje, são muitas as pessoas que vão para sentar, assistir ao jogo de futebol, tomar sua cerveja, fazer selfie, às vezes comer alguma coisa, fazer sua selfie, postagens no telefone. E eu não tô julgando essas pessoas, não. Cada um tem direito de fazer o que quiser. Só que o público dos estádios está mudando. Antes era torcedor que ia ao estádio, hoje é espectador junto com o torcedor. E como é muito caro, a maioria é espectador, tá indo lá para assistir e não para jogar junto. Aí você começa a sentir uma diferença. Eu frequentei estádio quando mais novo, então eu sinto essa diferença. Mas quando eu era criança e ia estádio, Romano, eu levava comida. Eu levava meu lanche, podia entrar. Hoje não pode mais. Hoje você tem que gastar 30 conto para comprar um tropeiro. Então tem torcedor que até escolhe. Eu vou com ingresso, mas eu não vou comer, porque eu não tenho dinheiro. Então é diferente o público. Então você precisa fazer ingresso e preço para todo mundo. Eu já vi o tropeiro coletivo também. Todo mundo reúne e faz uma vaquinha, cada um dá 2 colheradas. Isso aí eu já, inclusive, registrei na Itatiaia. Vamos pro intervalo. Na volta, tem mais Rádio Esportes pra você. Sai daí não. Continuando com as informações no canal aqui é Galo aí, Hulk entorta companheiro e marca golaços em treino do Atlético aí, pessoal. O Atlético iniciou os preparativos para a 24ª rodada do Brasileirão após a vitória diante do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. No último sábado, dia 16, Hulk, grande referência do time, esbanjou categoria nas atividades dessa segunda-feira de ontem, pessoal. Aí, durante os treinamentos de finalização de 1 contra 1 na cidade do Galo, o artilheiro protagonizou grandes lances. Rubens, promessa do Atlético, foi uma das vítimas. Hulk entortou o lateral antes de balançar as redes. Em o lance seguinte, Saravia foi o alvo e acabou ficando no chão após corte de letra do camisa 7 que marcou outro belo gol. O atacante alvinegro estava suspenso na rodada anterior e não pôde estar em campo na MRV no último sábado. Já liberado pela punição disciplinar,
Hulk está livre para atuar no próximo compromisso do Atlético, pessoal. Neste sábado aí, novamente às 21 horas, horário de Brasília, o Galo recebe o Cuiabá na Arena MRV. A partida será válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o foco na Libertadores, a vitória sobre o Botafogo no último sábado não mudou a posição do Galo, nona colocação. Porém, a vitória atleticana na classificação, por outro lado, o clube viu aumentar as chances de participação de competições internacionais em 2024. Agora com 34 pontos, o Atlético tem 29,8% de chances de jogar a próxima Copa Libertadores, segundo o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG. As possibilidades do Atlético para 2023 e 2024, segundo a UFMG, título 0,15%, classificação a Libertadores 29,8%, classificação a Sul-Americana 61%, rebaixamento 0,39%, galera. Felipão é liberado para comandar o Atlético após julgamento no STJD, pessoal. O técnico Luiz Felipe Scolari está liberado para comandar o Atlético na partida contra o Cuiabá no sábado, na Arena MRV, no dia 30 em Belo Horizonte, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, dia 18, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, divulgou o recurso do treinador atleticano e puniu com um jogo de suspensão, que já foi cumprido, né, galera? Aí o que acontece? Inicialmente, Felipão foi julgado pela suspensão acumulada de 4 jogos. O técnico foi expulso no clássico contra o América no começo de julho e foi sentenciado com 2 jogos por reclamações. No fim do mesmo mês, o treinador recebeu a mesma pena após reclamações na derrota do Galo para o Grêmio em Porto Alegre. Felipão questionou a anulação de um gol atleticano e indicou que o time gaúcho seria beneficiado por decisões do VAR, galera. O Atlético conseguiu efeito suspensivo para uma das punições do jogo contra o América. Dessa forma, ele pode comandar o Alvinegro contra o São Paulo, Bahia, Santos e Atlético Paranaense, mas cumpriu suspensão contra o Vasco e Corinthians. Dirigentes também foram julgados. Rodrigo Caetano, diretor de futebol, Vitor Bage, ex-goleiro e gerente de futebol do clube, André Lamonier, diretor de comunicação, também foram julgados nesta segunda-feira de ontem pelo STJD. No caso do Caetano, Vitor e Lamonier, trata-se de recurso após punições por reclamações contra a arbitragem em partida da Série A do Campeonato Brasileiro. No começo de julho, Rodrigo Caetano foi punido com 60 dias de suspensão por reclamações no empate atleticano contra o América. No fim do mesmo mês, Vitor foi punido com 20 dias de suspensão, enquanto André Lamonier recebeu 30 dias de penalidade, ambos por reclamações na derrota do Atlético para o Grêmio em Porto Alegre. Os 3 dirigentes do Atlético tiveram as penas mantidas no julgamento e seguirão cumprindo as sentenças, galera. Fim da Hulk dependência. Paulinho é o primeiro a desafiar hegemonia no ataque do Atlético, galera. Então aí o que acontece? A posição de artilharia no Atlético, no elenco do Galão da Massa, pode não ser mais unanimidade em 2023, desde a chegada de Hulk em 2021. Com alguma folga, Hulk dependência. Este ano, entretanto, o cenário mostra que Hulk não é o mais único dono dos gols e tem com quem dividir a responsabilidade em campo, né, pessoal? Após a vitória sobre o Botafogo por 1-0 no sábado, dia 16, na Arena MRV, o Galo chegou a 66 gols na temporada. Desses aí, 21 foram marcados por Hulk e 20 por Paulinho, o que traz a dupla responsável por 62% dos gols do time no ano. Nos outros 2 anos em que Hulk jogou pelo Atlético, o cenário foi muito diferente, tanto nas glórias de 2021 como na temporada ruim em 2022. O atacante foi o artilheiro com muita folga, algo que dificilmente vai se repetir este ano, né, pessoal? Em 2021, Hulk marcou 36 gols pelo Galo e foi artilheiro de praticamente todos os campeonatos que disputou, em segundo na lista de goleadores do clube. Naquele ano ficaram Zarate e Vargas, que marcaram 13 vezes. Em 2022, o panorama foi parecido. Hulk liderou os números com 29 gols e viu Eduardo Sacha terminar a temporada em segundo. O camisa 7 fez mais que o dobro de gols que qualquer companheiro. Mas em 2023, a disputa ficou com Paulinho, que promete ser acirrada pela artilharia atleticana. Após a vitória sobre o Botafogo no sábado, o elenco atleticano começou outra semana cheia de treinamentos. Próximo compromisso será justamente no sábado, no mesmo local, no mesmo horário, também na Arena MRV, mas contra o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Espero que este vídeo tenha sido útil. Inscreva-se no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Tchau, tchau!